Alô? 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 Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente está aqui para a nossa 10ª sessão do Cinefap Convida para receber o filme Feitiço no Parque, filme de 2015 do Eduardo Savella, que também vai estar com a gente depois da sessão lá no Discord no Cineclube para ter uma conversa sobre o filme. Cola lá com a gente, vai ser bem bacana. Eu acho que essas conversas são muito interessantes para conversar sobre esses filmes que estão sendo feitos aqui em Curitiba, próximos da gente. Se você quiser, pode entrar lá, soltar sua voz e passar sua impressão sobre o filme que a gente vai ver logo agora. Bom, essa sessão marca a última sessão desse semestre. Então, hoje eu não tenho nenhuma nova sessão para anunciar, mas daqui a 4 semanas ou 3 a gente já volta. No mais, eu queria agradecer muito a todo mundo que está aí. Aproveitem o filme. Fiquem agora com o Feitiço no Parque. E para você que está ouvindo a gravação do debate em formato podcast, não se esqueça que, bom, o filme não está público, mas qualquer coisa, se você quiser rever o filme, pode mandar uma mensagem pra gente, daí a gente consegue dar um jeito de te arranjar um link de visualização. Bom, como essa é a última sessão de semestre, eu também queria aproveitar para fazer uma espécie de créditos aqui de como esse primeiro período rolou. Como esse Cinefap Convida é um projeto novo e teve um esforço de produção atrelado a ele, hoje eu queria também agradecer essas pessoas que participaram de todo esse processo e de como tudo aconteceu. A curadoria e organização do Cinefap durante esse semestre foi de responsabilidade minha, Gabriel Borges, do Yuri Pérez Malucelli, do André Ferreira Diniz, do Pedro Vigeta Lopes, da Isadora Mello e da Alanis Machado. A identidade visual do Cinefap é de autoria do Pedro Vigeta Lopes, ou o Pedro Vilo, como ele gosta de ser chamado. Falando exclusivamente do Cinefap Convida, a mediação das conversas ficou por minha conta e também da conta do Yuri Pérez Malucelli. A edição e produção técnica das transmissões dos episódios fica também por minha conta, Gabriel Borges. E a gente queria especialmente agradecer a todas as pessoas que ajudaram a gente na curadoria, conseguindo links, fazendo contatos, sugerindo produções interessantes. São elas: Pedro Montekling, Paula Negre, Andrei Bueno Carvalho, Karine Martins, e especialmente hoje a gente queria fazer um grande agradecimento ao Alexandre Rafael Garcia, que foi a pessoa que mais motivou a gente a retornar com o Cinefap e incentivou a gente a continuar nessas produções que o Cinefap convida, fazendo diversas indicações e apoiando esse trabalho que a gente desenvolve nesse semestre. Então, muito obrigado. Fiquem agora com a conversa. Tchau, tchau. Bom, como sempre eu queria começar falando um pouco mais sobre o filme, daí depois a gente passa para falar sobre contexto, ou sobre qualquer outra coisa que a gente queira conversar, assim. E daí, eu acho que tem uma das coisas que mais motivou. Uma das coisas que mais motivou é complicado de mencionar as coisas, mas acho que uma das coisas que fascinou a gente muito da primeira vez que a gente viu o filme foi isso que eu vou chamar aqui de liberdade, né? Uma certa rebeldia que tá ali, inclusive no discurso delas, né? Que elas falam da rebelião. Nunca se esqueça da rebelião. Acho que essa frase é muito fala muito sobre um desejo que eu acho que a gente identificava no filme de conseguir capturar esses momentos de brincadeira, né? O filme acho que tem eu gosto muito desse final justamente por causa disso, né? Por causa de uma sensação que ele passa de pura liberdade que tá ali também naquela infância, naquela brincadeira que eles estão, naquele jogo que se estabelece entre eles, né? Então, acho que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa liberdade que o filme toma dos dois lados, né? Tanto na hora da realização quanto, filmicamente, assim, na escolha que vocês fazem de como mostrar as coisas. Então, eu não sei bem por onde começar, talvez começar pela concepção, que essa liberdade já estava na concepção, né. Eu estava tentando me recordar exatamente o que eu estava pensando quando eu pensei nesse filme. Por um lado, eu tinha uma ideia de algumas imagens que eu queria filmar no Parque Barigui, que eu tinha conhecido pouco antes, assim, eu nunca tinha ido lá antes desse ano que a gente filmou, né, 2014, que a gente filmou o filme. Aí eu tinha algumas imagens, assim, alguma ideia de que tinha que ser 2 personagens se encontrando, né, mas não sabia direito o que quem iam ser, assim. Mas eu tinha, algumas imagens vagas, assim. Acho que a imagem mais forte era a da protagonista rolando na grama, né, rolando assim e depois parando e olhando para o céu. Talvez esse tenha sido um ponto de partida, assim. Mas
ao mesmo tempo que eu tinha essas imagens, assim, que estruturariam o filme, eu queria ir por outro lado, que é um pouco seguir uma espécie de acaso da construção e da inspiração, ou seja, na no roteiro, entre aspas, que tinha, né, eu fui juntando ideias, a princípio desconexas, de texto, de imagens mesmo, que seria interessante filmar, e e juntei eles sem muita preocupação inicial de estrutura, né. E fui acrescentando ideias novas, assim, de modo que a gente filmou até mais coisa do que realmente está no filme, né. E a outra parte foi experimentar filmar essas ideias com a equipe nos dias que a gente passou lá. Eu creio que foram 3 diárias, 2 ou 3 assim, ou em 2 fins de semana diferentes. Mas essa liberdade, assim, é difícil de explicar, assim, do que se trata exatamente, né. Sim, sim. Eu queria, não sei, eu achava que era interessante começar por essa ideia que é até um pouco abstrata, assim, mas porque acho que de alguma forma é um sentimento que contamina todo o filme, inclusive na forma como vocês, por exemplo, registram nas bicicletas, né? As Aham. bicicletas, tanto delas como as bicicletas que estão ali no parque, vocês param pra filmar aquilo que é. Enfim, eu acho que parar pra capturar esses momentos de beleza da vida é um dos grandes pontos que ele me chama a atenção, assim. Sim, totalmente, porque o interesse em filmar no Parque Barigui, não era nem de longe, tipo: "Vamos fazer um filme no Parque Barigui, então a gente tem que fechar com a prefeitura um espaço delimitado para o filme e tal, de modo que ninguém apareça", né. Nada disso, era justamente ir lá para capturar esses momentos de confraternização no fim de semana desse pessoal todo que vai lá, né. Então, até esse contraste entre a protagonista, que é um pouco talvez esteja um pouco fora, né, do contexto, um contexto outro, assim, da realidade, assim, ela ela caminha de todo modo nessa pura realidade das pessoas ali. Então é essa coisa de simplesmente observar e, tentar capturar um pouco do espírito, assim, do fim de semana naquele lugar, estava muito presente nas nossas preocupações. Tanto que a gente filmou muitos takes sem as personagens, né, mas de observação mesmo, documentário até do parque, das, vistas, né, as quais algumas entraram no filme. Muito massa, cara. Acho que isso já dá um ponto de partida pra gente começar uma conversa, então eu queria abrir Uhum. aí pro pessoal que entrou no Discord, quem quiser fazer algum comentário, passar alguma impressão, ou só dizer o que que achou do filme, o que que não achou. Acho que esse é um bom momento. Ah, então, eu queria saber também sobre o processo de vocês para ter feito essa gravação, né? Porque tem todo tem uma descontração no que dá para sentir das pessoas que estão fazendo, que estão na filmagem, mas também dá para sentir isso também da própria câmera filmando as pessoas. Então, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre como foi o processo, assim, porque parece que foi bem livre o processo de filmagem. Tá. Bom, antes de falar sobre isso, eu vou aproveitar então para agradecer a equipe, que inclusive a gente filmou há tanto tempo atrás, né, e só agora, inclusive com o convite do Cinefap para passar, a gente finalmente fez um trato de cor, eu e o Christopher Palu, que está presente também, a gente fez um trato de cor novo do filme e isso deu uma nova vida ao filme, né. Mas, eu queria agradecer a equipe e tal pelo justamente por esses porque foi realmente um set descontraído e era essa a intenção. Foi muito bom filmar o filme, né. Então, eh, enfim, não sei se alguém da equipe tá aqui, vários já sabiam que ia passar, mas a Natália Cavalcante, a produtora, com seu sobrinho Felipe, que é o menino que aparece no final, a Vitória Tiberê, que fez a arte, a Ioná, a assistência de direção, as imagens do Vitor Hofmeister também, que filmou com bastante talento. É a Luciane, que fez o som, a
a Rai, que trabalhava lá na CNTV e ajudou a gente, o Pedro, que era meu amigo já nessa época e fez o Guerreiro, né? E as duas atrizes que eu conheci por causa desse filme e que a gente fez um pequeno casting, né? Na FAP, e as duas, a Gabi e a Alana, faziam artes cênicas na FAP também. Mas enfim, daí era uma questão assim, até é engraçado como todo mundo acreditou assim no que a gente ia filmar com um roteiro tão desconexo a princípio, de cenas bastante livres, né, por assim dizer. E eu creio que a gente tinha uma espécie de programa assim do que a gente ia filmar em cada dia, né, dos 3 ou 4 dias que a gente filmou, separado por cenas. Eu acho que eu fiz um pequeno storyboardzinho de algumas, mas como vocês podem notar, a decupagem não é reinante, tem mais uma questão de planos esquemáticos até que se alternam entre si, né? A decupagem vem mais em momentos precisos e ela é sempre bem simples, bem esquemática também, como plano geral, como na cena em que elas estão tocando os instrumentos no campinho ali. Mas tendo em mente a estrutura geral dos planos que a gente queria filmar e a ideia das cenas, com o texto, por exemplo, da música que elas cantam que não precisava ser seguido à risca, pelo que eu me lembre, o que foi, por exemplo, nessa cena da música, que a Gabi tá batendo tambor e a Lana com uma flautinha, era de se lembrar um pouco do texto que eu tinha escrito, mas improvisar também, né? Criar uma brincadeira, né? Eu acho que é muita questão, assim, de fazer cada cena como se fosse uma brincadeira. E a gente inventou muita coisa no meio também. Ideias que apareciam, como a do Salgueiro, por exemplo. O plano do Salgueiro foi inventado na hora, assim, porque, né, nem lembro. Talvez eu tenha visto o Salgueiro e reparado que daria uma imagem interessante. Mas aí, bom, enfim, acho que a gente chegava umas 9 da manhã lá no parque e filmava até às 5 da tarde, com um almoço no meio. A produtora Natália arranjou pra gente uma comida bem gostosa e tal. Então foi um pouco isso, compartilhar um pouco da diversão do fim de semana dos outros, né, e fazer um filme como se a gente estivesse se divertindo também. Acho que também fazia parte, né, do desejo de começar falando sobre a liberdade, sobre documentar, assim, para daí Sim. passar também para falar sobre uma outra coisa que é isso, né, que você falou da brincadeira. Tem uma coisa muito massa, e daí eu acho que vocês de alguma forma acentuam isso muito mais com esse tratamento de cor, que é justamente a criação desse mundo mágico a partir dessa realidade, né? Como Uhum. que, de alguma forma, tudo ali parece também criado muito a partir de coisas muito simples, né? Naquela ideia de um certo primitivismo cinematográfico, né? De a magia tá em as coisas aparecerem, ou a magia tá em as coisas desaparecerem, ou enfim, a magia tá no contraplano e tal. Acho que, não sei, tem uma coisa muito massa e muito poderosa nessa brincadeira que vocês falam. Aham. Mas enfim, eu queria continuar nessa ideia do tratamento de cor, Aham. que o filme. Enfim, você me falou que o filme tinha mudado, a gente tinha visto ele antes do tratamento de cor. E daí, Sim. quando tipo, eu vi ele ontem uma vez, daí eu falei, cara, tem um monte de coisa estranha aqui. Daí eu vi hoje e o filme, tipo, o filme muda muito de figura, assim. E muda muito É. de figura por causa dessa coisa do feitiço, né? Daí eu acho Aham. que seria massa você falar um pouco disso, né? Dessa ideia da magia que vocês constroem através da alteração da imagem, assim. Sim. Completamente. Eu acho que nesse novo corte que a gente mandou para vocês essa semana, enfim, o filme eu tinha montado. A montagem é basicamente a mesma que tinha sido realizada no começo de 2015. Nesse novo corte a gente tirou fora algumas coisas que, depois de tanto tempo assim, já com outro olhar, já dava para sentir que estavam sobrando, né? Que estavam travando um pouco a fluência do filme. Mas eu acho que realmente o que mais deixou o filme mais vivo é justamente como esse trabalho de cor ele enfatiza e estrutura mesmo essa ideia do feitiço, né?
da fantasia, da magia que tem que acontecer ali e que é lúdica por si só, assim. Tanto que eh, a mudança do título foi também para enfatizar esse lado, né? Esse ponto que até mesmo para mim na época que eu estava filmando não estava tão claro assim. Ele foi ficando claro com o tempo, dessa transfiguração das coisas, né? A gente queria ver como ficaria o filme com um tratamento de cor de verdade, porque isso não tinha acontecido. Depois da montagem, o filme basicamente ficou como estava, sem nenhuma espécie de tratamento de cor ou de som. E aí o Christopher e eu, por conexão online, ele, né, foi testando lá e eu acompanhando só, coisas novas, coisas completamente diferentes, assim, brincadeiras no mesmo espírito, talvez, da gravação, só que no âmbito da cor. E isso criou um feirismo todo especial, assim, que eu acho que fez toda a diferença pro efeito, pro feitiço em si, né? Enfim. E daí você tinha falado essa coisa de ele ter um roteiro antes, né? O que era É. no final esse roteiro? Bom, o roteiro basicamente eu creio que era uma sucessão das cenas básicas que ia ter, por exemplo. A personagem rola na colina e olha para o céu, a personagem aparece a Gabi, a amiga, e diz aquela frase, e depois passa pro guerreiro de 1000 anos, né, que tá ali, e daí tinha o monólogo dele já escrito. O Pedro, ele leu o monólogo depois na sala de som da CNTV e tal, gravando certinho, e na hora a gente só filmou o rosto dele. E assim por diante, coisas muito preliminares, assim, como o próprio texto sobre o qual é texto basicamente que os atores leriam depois na sala de estúdio para colocar em cima das imagens. Mas indicações, assim, de preliminares da cena, basicamente, né? Por exemplo, a protagonista flutua, naquele momento que a gente resolveu fazer o efeito de que ela estava flutuando. Então tinha uma cena bastante escrita de modo muito conciso, dizendo, a protagonista voa. E daí a gente ia resolver isso na filmagem, com algumas ideias. Mas assim, eu não, creio que não passava de 5 ou 6 páginas, mas eram ideias guia para a gente seguir na hora da filmagem. Além de uma pequeno storyboard também para alguns momentos específicos, que a gente já tinha definido, assim, visitando o parque antes das gravações. Ah, sim. Enfim, depois eu pergunto um pouco mais sobre o parque em si. Mas Aham. antes eu queria abrir mais aí pro pessoal, quem chegou. A gente tem até bastante gente aqui no Discord. Quem quiser se manifestar, falar alguma coisa, abre o mic e diga. Então, primeiro eu quero dizer que é um filme que eu já te falei até, mas que eu gosto muito. Eu já tinha visto esse filme há muito tempo atrás. Quando que foi, Eduardo? Então, foi. Então, eu fiz esse filme para uma disciplina, né? Que, inclusive, a Paula e eu éramos da mesma turma. Então, foi assim, foi no final de 2014, se eu não me engano, né? Que a gente teve essa disciplina aí. Aham. Eu assisti a primeira vez esse filme entrando no auditório. Tava passando o filme do Savella e eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi New Order com a cena da Lana dançando e eu me apaixonei por New Order ali, né, do tanto que a cena conseguiu passar uma coisa muito forte ali com a música junto. Mas enfim, eu imagino que é um filme que tem, né, várias interpretações para cada um que assiste. É muito legal ali vocês filmarem no parque, inclusive eu queria saber até, depois você pode comentar sobre isso, eu não sei se o contraste, porque vocês filmam muito as pessoas ali se exercitando, enfim, que estão ali no parque vivendo ali o domingo, o fim de semana delas no parque. E sendo um filme que para mim fala bastante sobre liberdade, o que é ser livre, o contraste com aquelas pessoas que estão, enfim, regrada nas rotinas de exercício ou até com
as obrigações da família, várias coisas, exemplos de coisas que podem te prender e podar, né, a sua liberdade. Não sei o quanto isso foi calculado ou se vocês simplesmente, né, filmaram ali aquelas pessoas e acabou casando muito na minha cabeça. E é muito legal todo esse ciclo que fecha no final, né? Enfim, essa relação de discípulo e mestre que eu vejo bastante da Gabi, que ela já é livre, que ela mostra o caminho. É uma figura que a gente vê que é naturalmente mais sábia, tanto pela postura dela quanto pelo personagem. E a liberdade que você mostra, eu acho muito bonita, porque você ser livre é você passar um dia no parque fazendo besteira, ler literatura ali sem pressa, ficar observando a natureza, coisas que não, enfim, só pessoas que não têm ali realmente uma coisa que as prendem podem fazer e ver uma beleza que está lá, mas que não aparece, né? Antes de uma mudança, enfim, de perspectiva. Mas realmente é um filme que ele, para mim, é uma poesia no cinema, assim, uma poesia, digamos que imprimida em imagem e eu até estava comentando com o Chris que a gente estava falando a gente acabou chegando em você, Dudu, porque a gente estava falando sobre escrever poesia, que o poeta escreve com palavras, com um lápis, enfim, uma caneta, e também dá para escrever com imagens, com a câmera. E daí ele mencionou você, o Dudu não escreve com linhas, mas com a câmera. E mesmo você não tendo feito a câmera nesse filme, eu acho que é uma coisa que fica muito forte, assim. Eu até queria saber também que você comentasse como é que foi, se você teve uma decupagem para esse filme, um roteiro exatamente, como é que surgiu a ideia. Enfim, deixo aí um, um espaço para você Tá. falar pra gente. Eu acho que um ponto importante e que eu tinha muito em mente naquela época, era muito importante para mim naquela época e influir um pouco na prática, né, do filme, essa diferença justamente entre a escrita e a filmagem, né? Porque você escreve, no fim das contas, mesmo que você escreva automaticamente, assim, como surrealistas propuseram uma vez, né? As palavras sempre vão vir da sua caneta, né? Enquanto que no cinema, você realmente não está no controle das coisas. As coisas vão acontecer malgrado o que você espera delas. Então, você, e filmar num parque lotado de gente justamente tem a ver também com essa vontade de procurar o filme, mais do que criar ele de você, né? É procurar o filme é a questão muito surrealista também do acaso objetivo, né? Um pouco assim, um pouco já pirando de procurar um sentido especial para as coisas que acontecem à sua volta que você teve a sorte de filmar. Então, tanto a liberdade das atrizes na invenção da, da relação entre elas e delas com o parque, assim, talvez se ligue também com essa vontade de encontrar momentos interessantes que a gente não esperava antes, né? Que a gente não esperava construir, assim. O grande momento de concreção do filme é justamente depois na escolha dos momentos interessantes que vão realmente para para coisa, né? Para o filme em si. Mas sobre o contraste, então, entre as protagonistas que estão, digamos, nessa espécie de mundo paralelo. Não só todos os atores, né? Inclusive, especialmente o menino, o Felipe, no final. Eles estão nesse mundo paralelo, mas eu lembrei agora que a cena inicial que a gente filmou lá no Jardim Social era para ter algo do tipo a Alana
a protagonista caminhando à noite, fora, né, sem ter onde dormir, e olhando a janela de uma casa iluminada, assim. Então, eu acho que desde a concepção do filme tem essa ideia de dentro e fora, assim, de dentro da sociedade, com as suas regras, com sua rotina, com suas barreiras, né? E essa personagem um pouco fora, que fugiu de algum lugar, tem o ombro sangrando e é um pouco fora de qualquer construção social, assim. Ela é uma marginal, né? E daí chega a outra, a amiga, como uma espécie de ser sobrenatural que vem ajudar ela realmente a transcender ou superar esse estado de sem saída, né? Essa fuga que ela realmente não sabe para onde ir porque ela tá rodeada por pessoas que ela não conhece. Ela tá num parque, mas realmente está muito sozinha, né? Aí precisa dessa entidade que é a Gabi chegar assim no momento de contemplação ou de exaustão para mudar alguma coisa. Talvez esteja aí o ponto em que se realiza, quer dizer, em que era para estar essa ideia do feitiço, né, do sobrenatural, de alguma coisa que muda ou que vai para além da realidade, né? E nisso pode se instaurar toda a diversão, digamos assim, a transcendência dessas contradições. Não lembro se a Paula, você tinha falado mais alguma coisa? Não sei se eu comentei tudo. Eu acho que foi isso, em relação aos contrastes das pessoas que vocês filmaram, eu acredito, né, que são pessoas que estavam lá Uhum. simplesmente fazendo as coisas. E esse arco, né, que é interessante da Gabi, que ela conhece e que mostra um caminho como um guia, uma figura mais sábia, e no fim ela Sim. se transforma essa pessoa que guia. Enfim, acho que você falou tudo. Em relação à decupagem, nesse caso, então, você foi realmente desenhando na hora, ali no parque. Mais ou menos. Por exemplo, naquela cena em que elas estão lendo uma peça do Shakespeare, eu tinha falado, bom, vocês pegam esse livro aqui e improvisam, né? Uma espécie de interação dinâmica entre as duas e o Vitor na câmera procura registrado simplesmente seguindo elas, né? Aí sim, algumas coisas básicas como definir qual é o campo que vai ser pego, né? Se é o do lado dos prédios que tem ali ou do outro lado. Tem a posição do sol também, que era importante definir o campo do plano. Mas fora isso, um momento como esse foi bem improvisado. Outros, como a da música que elas tocam, por exemplo, tinha assim uma decupagem, mas bem simples, né? Um plano geral com as duas sentadas, daí plano contra plano mais próximo, uma e de outra, para poder ir alternando. Uhum. Creio que só na parte do bosque, que tinha. No bosque, que era na Cine TV, inclusive. Um lugarzinho bastante interessante de filmar ali. Umas árvores e tal. É que eu te vejo como É, uma pessoa que sempre fez muitos filmes com você com a câmera na mão e filmando as aham, coisas conforme você percebia. E por ser outra pessoa filmando, sim. que causa, né, É, essa questão na minha cabeça. Né? eu acho que tanto nesse filme quanto no que a gente gravou junto, o A Nós Dois Babilônia, eu, eu já tinha meio que decidido, visitando os lugares antes, onde mais ou menos ia ser o enquadramento. Então, quando a gente chegou no parque, na hora de filmar, a gente já tinha um mapinha discriminando em que lugar a gente ia filmar cada cena e mais ou menos ideia de que para que lado a câmera ia estar apontando. Se é para o norte ou se é para o sul, basicamente. Sim. Para pegar isso ou aquilo do parque, né? Esse lado ou aquele. E disso desenvolver essa decupagem que é bastante primitiva, bastante simples. E você tinha já como seria a sequência do filme na tua cabeça, no caso, porque eu vi que a montagem foi de você e do Palu junto. Eu acho que o filme, como tá, ele segue mais ou menos a concepção original. Começa
tem aquela cena em que ela foge, né, no jardim social, foge de alguma coisa, daí tem a cena em que ela exausta rola na grama e aparece a Gabi. Tudo isso já estava meio que definido na primitividade do roteiro. Só o final que, enfim, pelo que eu me lembro, o filme acabava com o monólogo em inglês. Sendo que depois eu acrescentei o segundo monólogo que a Gabi lê em português. E daí ali que acontece mesmo uma espécie de catarse artificial, né, da relação entre elas. E passa para a questão do menino, que foi completamente fora do roteiro, assim. Eu queria, considerando que o filme tem muito dessa ludicidade, talvez filmar uma criança. E a Natália se lembrou do sobrinho dela. Então ele foi lá com a família, creio que num domingo. E a gente filmou bem livremente, assim, essa ideia de que ele tá brincando sozinho, né, com uma bola invisível. E do pega-pega das duas, eu pensei em fazer o mesmo entre a Alana e o menino. E desse momento, pedindo para elas brincarem, já tendo alguma ideia de para onde eles iam correr e pedindo para o Victor ficar no lugar estratégico com a câmera, que ele inclusive manejou muito bem nesse filme, com bastante talento, e a concretude das imagens deve tudo a essa firmeza e essa inteligência do olhar dele, de seguir os dois brincando e pegar nos arredores o pessoal na deles também, né? A família ali, outras crianças brincando também da mesma coisa até, um casal passando, então essas coisas foram acontecendo. Essa cena, por exemplo, foi criada no dia e não tinha nenhum tipo de decupagens. E tem uma coisa muito massa, assim, dentro dessa cena que é manter esse final, assim, né? Porque acho que manter o final em que ele para, olha pra câmera, daí fica meio sem jeito, não quer mais brincar com ela, de alguma forma acaba essa nossa brincadeira ali que, enfim, no final é uma brincadeira o filme, assim, né? E eu acho que Sim, isso é muito massa. eu tive muita sorte de conseguir ter gravado isso e de ter tido noção suficiente para reconhecer ali um bom final. Um final que funcionaria, né? Nessa hora em que ele, exatamente como você disse, ele quebra, né? Ele olha pra gente, a Alana também, ela cai no chão, ela senta, né? Porque cansou ali já de correr atrás do menino. E daí é como se o filme, esse feitiço, se dissolvesse na própria vida real, né? Eles viram de novo pessoas normais, entre aspas, assim, dentro da vida no parque. E teve algo que você falou, enfim, dentro dessa conversa, que é isso do parque, né? De como. Acho que isso vem desde. Não sei, acho que eu vejo isso no Coisa de Cabeceira, isso tá no Nós Dois Babilônia, né? Uma certa vontade de registrar esses espaços, de capturar essas coisas da forma mais interessante possível à câmera. E acho que, enfim, o filme segue um pouco essa tendência, agora se voltando para esses parques, né? Um filme que também é uma espécie de contemplação e também tem essas vozes que em alguns momentos elas também acabam se tornando mais ruídos do que qualquer outra coisa, né? Sim, é uma preocupação bastante frutífera naquela época. A gente estava estudando muito esse tipo de cinema que interessado no real, né? Muito interessado. A visão de cinema que eu estava estudando na hora e pirando muito em cima é do André Bazin, por exemplo, que é como uma espécie de fonte teórica que o cinema, antes de tudo, é uma arte da realidade, né? Das coisas que acontecem. Essa ideia do Bazin que permeia um pouco essa vontade de filmar as coisas como elas são e de transfigurar as coisas a partir disso, né? Não começando da tela em branco, mas começando já do que já está ali, do que já se encontra nos outros. Então, essa ideia é o que norteia bastante esses filmes, e foi bem frutífera, né, em relação a eles. Enfim,
ressaltando coisas que você já falou, assim, mas acho que tem uma coisa muito, muito bacana que vocês falaram dessa liberdade de vocês também tomarem a liberdade de colocar, às vezes, planos que servem para pura observação da vida, né? Para pura observação da realidade. Aham. Acho que a gente, enfim, o cinema universitário, eu acho que em algum momento cedeu a um certo utilitarismo, né? De a gente ter todos os planos ou causalidades, assim, que iam Sim. meio que guiando as coisas. É uma espécie de estreitamento do sentido, né, para coisas mais unívocas, talvez. Uhum. É bom, eu queria abrir mais aí pro pessoal, quem tiver alguma impressão para passar, alguma coisa para comentar. Enfim, eu só não falei nada antes a respeito da. Enfim, comentaram da cor, da montagem agora mesmo, desse final sendo inesperado e, enfim, sendo uma descoberta do momento, talvez. Eu não comentei nada porque era muito do que o Savella estava falando. Mas, cara, eu, assim, eu acho que até algo que foi mais diferente desse corte que a gente fez essa semana, praticamente, né? Foi no final de semana que a gente começou a tirar coisas Aham. e retrabalhar toda a imagem. Sim. Mas é que tinha um princípio, até vocês falaram agora, né? Que parece tudo no cinema. Acho que todo mundo é educado hoje no cinema universitário e tal, às vezes a estreitar demais as coisas, né? A fazer tudo com uma certa. Uma, um propósito muito claro, uma coisa que aí tá algo que talvez a Paulinha falou antes, algo que podia estar escrito numa linha, assim, mas na hora que você vê é um conceito que você tenta encontrar no mundo ao invés do processo contrário que o Savella falou que era a pira dele, né? E eu sinto que, cara, a maior diferença foi que, a princípio, nós tínhamos uma montagem muito distante, né? O Savella, na hora que tava olhando o filme, parece que fazia muito tempo que eu não assistia, era tipo, caralho, por que que eu botei tanto plano no meio das coisas que tem que se conectar, né? E depois, por que que eu tinha colocado isso a princípio, né? Então a gente teve que meio que redescobrir por que que existia essa distância das coisas e por que que em momentos a narrativa e uma linha dessa fantasia sendo construída se estreitava e em que momento ela tinha que se distanciar, né? No momento a gente tinha que associar as coisas diretamente, colocar um choque para que tenha causa e reação, e em que momento que o mundo tem que entrar e a gente pegar aquelas coisas que eram por acaso, que estavam acontecendo, e transformar em algum sentido mais objetivo, né? Aquela coisa do acaso objetivo, né? Enfim, nisso aí eu acho que tem algo que para mim até ao invés de no final que eu até discordo do próprio diretor aqui que falou que ou no final eles voltam para o mundo, assim, eu acho que é o contrário, tem uma algo talvez que fosse desse processo de formação da criação da fantasia, esse contato com a menina que é uma guia espiritual, talvez, algo assim. Ela, a princípio, a gente até você enquadra aquele muro como se fosse uma cadeia, algo assim, tipo, aqueles planos bem de. Você imagina as cercas, assim, daquele mundo. E depois ela olhando para. A gente até aloprou nessa distância da própria característica da imagem, ela olha para uma casa com um negativo, algo assim. E tem essa coisa dela estar se distanciando, né? Ela está totalmente alienada do mundo ao redor dela. E depois nesse contato parece que a gente vai ter, ao invés né, dela continuar assim, ela vai aprender a retornar para o mundo, né? Até um pouco do monólogo dela falar disso. Mas a hora que ela retorna para esse mundo é um mundo transformado, né? Um mundo que, de certa forma, ao invés dela entrar em contato com aquelas pessoas que tinham uma vida parece dispersa, né? Parece assim desregrada, ou as atividades harmônicas parecem meio mecânicas, tipo as pessoas se exercitando, o que a gente vê de rimas ali são os adultos que estão fazendo exercícios muito parecidos, né? As pessoas de bicicleta uma seguindo a outra, os corredores. Mas o que a gente vê de estranho é as crianças, né? As crianças sempre saem do movimento do quadro, tem um movimento mais menos uniforme sempre, mais desequilibrado no quadro. E elas que desestabilizam esse mundo. E daí, no fim, a gente volta para um menino que está ali lutando com o vento, está chutando o vento, está correndo de um lado para o outro e parece estar interagindo com alguma criatura ali que a gente não vê. E quem chega e desperta talvez seja essa presença quase que ele invoca, é a Lana, né? E no fim das contas eles estão numa realidade deles ali. Ela desperta para uma realidade, mas não é exatamente a realidade talvez daqueles adultos que a gente visse antes, daquelas famílias que né, tem já
modo de viver, de aproveitar esse lazer ali, mas é uma outra, é um despertar de uma outra consciência, assim, de certa forma. Para mim, eles estão é um novo contato com a realidade, ao invés de ser aquela passagem da formação para ser adulta, é para a puerilidade mesmo, assim, é para você aprender a maturidade talvez esteja na relação com o mundo e com tudo que está ao redor. Uma pessoa que consegue transitar entre os dois é aquele garoto, não é um adulto, não é ela parece ali uma adolescente, ela não passa para essa fase adulta, ela começa quase que é uma regressão para algo que se perdeu, assim. Mas enfim, isso eu acho que muito tá e tá muito mais claro hoje. Eu consigo ver os personagens, inclusive para mim, eu falei pro Savella, eu vejo hoje a conexão dessas duas mais direto, eu consigo ver elas entrando nesse mundo e saindo claramente, coisa que antes sempre tinha plano sobrando, sempre tinha às vezes essa coisa documental invadindo assim e não deixando a fantasia se construir, até o fato da imagem tá tudo muito semelhante, né? Não permitia essa talvez tanta diferença entre os dois mundos, mas enfim, pra mim uma coisa que ficou clara era que, tipo, por que o personagem do Pedrinho some, né, no meio do filme. E aparentemente tinha uma conclusão pra esse personagem também, esse guerreiro, que tá ali, é um velho, né, parece um cara que já foi parte daquele mundo, mas em algum momento saiu e nunca se reencontrou e tá ali procurando dinheiro, enquanto aquelas meninas comem o dinheiro, né, elas usam como algo também lúdico, assim, é aquele dinheirinho de chocolate. E no fim das contas, o que esse cara some, que elas vão para pro bosque e retorna depois a outra figura masculina que tem contato com elas é o menininho, né? Parece que até tem algo não só de um resgate da própria personagem, mas aquilo que elas têm contato pode também ser redimido por isso, né? Por uma descoberta nova de como se relacionar com o mundo, assim. Mas enfim, é só um apontamento aí sobre a montagem que eu também discordo um pouco nessa linha só da narrativa, que para mim tem uma conclusão um pouco mais esquisita do que simplesmente enfim, um retorno para a realidade. Só. Assim, talvez seja uma nova afirmação da transfiguração da brincadeira, que Exatamente. realmente a brincadeira é esse jogo de duplicidade, né? Você acredita e não acredita naquelas coisas, e isso é que dá toda a graça. Toda brincadeira, inclusive a própria filmagem, é uma criação de uma fantasia, né? Senão não faz sentido. Sim. Eu vou voltar pra perguntar desse personagem do Pedrinho, né? Que eu acho que tá um pouco nisso que o Christopher falou, né? Um cara meio. Esse velho que tá ali, e você não sabe muito quais são as razões pra ele estar nesse mundo, assim, e nem o porquê dele estar ali, né? Eu acho que é um personagem que fica meio solto dentro desse universo, quase. Parece que só. Não sei, uma figura ali que a gente conhece logo ele some quando. Até inclusive antes delas saírem, né? Elas meio que debocham dele e ele não. Eu não sei se eu ainda consigo ver a conclusão dele aqui, assim. Aham. Pois é, eu não lembro se eu acho que ele já estava presente desde os primeiros tratamentos, da primeira não da primeira concepção, mas logo a seguir, né? Mas o filme todo realmente se passa entre as duas, né? E ele é mais como outro elemento ali que tá rondando, né? Como ele em cima da bicicleta, que inclusive parece que foi a primeira e única vez que ele andou de bicicleta nessa cena. Talvez ele possa contar melhor. Mas eu lembro que eu queria uma figura mais fantástica, entre aspas, né? E escrevi o texto dele, o texto do Guerreiro de 1000 anos e tal, de modo bastante livre e despretensioso, daí. Colocando ele no filme, eu realmente nem pensei assim numa espécie de continuação ou arco do personagem, né? Ele tá mais como mais mais um parceiro ali, né? Das brincadeiras, assim, do que tá acontecendo. Mais alguém que vai participar da fantasia toda. Então, inclusive, eu acho que isso se relaciona um pouco com aquela ideia que a gente tinha conversado do utilitarismo, né? De você ter todos esses cinema de Aham. arcos, né? Cinema de as coisas que sempre se concluem em si. Sim. Mas e daí eu queria. Daqui a pouco eu vou querer entrar mais em contextos, mas antes eu queria abrir uma última vez aí, antes de eu entrar num contexto e desviar um pouco do assunto, quem tiver mais alguma colocação sobre o filme e tal,
Sinta-se livre. Não, que acho que voltando um pouco pro que o Palu falou do filme, eu me lembro de ver esse filme eu sou da turma do Savella e da Paula também. Acho que eu não cheguei a ver o filme em sala, porque foi uma disciplina que eu abandonei, a disciplina da Virginia Granda, uma disciplina horrível, não aguentei. Mas eu lembro do Savella me passar o filme e ter visto na época. E, sei lá, não foi um filme que me chamou muita atenção na época. Eu via mais intenções do Savella do que propriamente realização, assim. E foi até engraçado que eu falando tanto com ele quanto com a Lu hoje, na verdade as mudanças foram em termos de corte e de música que foram até menores do que eu estava pensando, assim. Mas eu acho que algo que realmente deu ao filme uma outra cara foi a cor, assim. E para mim isso meio que vai de encontro ao que vem sendo falado aqui, eu acho. Porque acho que se formou muito um discurso dessa liberdade, né? Essa liberdade de filmar e essa volta documental do cinema, essa beleza de procurar as coisas e tal, que eu acho que é um lado do filme. E que é um lado que para mim já estava presente quando eu vi ele em 2014, mas que parece que faltava alguma coisa. E eu acho que, e vendo agora nesse novo formato dele, parece que essa coisa se reencontra, que é justamente isso que vai dar, digamos, um peso ôntico para o filme que de certa forma ele não tinha, né? Se antes ele só vagava, agora ele parece que adentra um espaço que antes ele não estava. E para mim isso é muito através da cor mesmo. Eu acho que a cor ela dá um sentimento de criação mesmo, que é algo que eu não via tanto. Eu via essas intenções, as intenções de querer de querer criar. Mas agora eu realmente vejo essa criação, né? E eu acho que uma coisa que eu me surpreendo no Savella, assim, vendo não só isso, mas outras coisas dele, é que ele tem muito essa pulsão de ver as coisas, de estar presente no mundo, essa relação com Curitiba, que para mim é incrível, porque Curitiba é uma cidade muito merda, e o Savella consegue extrair dela coisas impressionantes, assim. Mas às vezes eu sinto que falta para ele um domínio maior de um caminho, assim, mesmo que seja mínimo, né? Um caminho que forçasse ele a sei lá, dar um sentido às coisas, né? Dar esse sentido dar o sentido do trem chegando na estação, né? Parece que ele, não, apesar dos Lumière ser considerado um documentarista, o trem chega na estação. Ele é um filme com começo, meio e fim, assim, um filme perfeito. E parece que o trem do Savella nunca chegava na estação. Eu acho que essa retomada dele com o Christopher, para mim, tá fazendo esse trem chegar na estação. Tá realmente achando esses propósitos aí. E, enfim, acho que tem uma cena realmente emocionante no filme, que é quando elas estão correndo, que que no outro corte parecia uma coisa mais confusa e tal, e aqui com essas cores estourando, ela parece enfim, são 24 quadros de Monet por segundo, assim. E o que, sei lá, é ao mesmo tempo muito documental, né? Lembrando aquela famosa frase do Godard, dos Lumière serem os últimos impressionistas, mas ao mesmo tempo revela esse documental criativo, esse documental que vê algo no mundo que não existe, assim, né? É muito louco que possa estar esse domingo, fim de semana de comum ali no Barigui, esteja acontecendo essa história fantástica por trás. Para mim, o título já indica isso, Feitiço
Feitiço no Parque, né? É muito mais do que enfim, uma liberdade de criação por si. Acho que é mais uma, uma alquimia mesmo. Uma alquimia que talvez não tivesse com um ou outro ingrediente faltando para se completar, dessa poção mágica se completar. E eu acho que o Christopher, ele trouxe isso. Enfim, na verdade, eu estou fazendo suposições, porque eu não sei exatamente como foi o trabalho dos dois, mas vendo essa diferença, eu acho que é muito isso. Até proponho para o Savella e para o Christopher que eles se transformem em um só, assim, porque é realmente uma dupla que dá muito certo junto, apesar de serem relativamente diferentes quanto pessoas. Acho que essa relação essencial de almas assim faz muito sentido. E enfim, acho que era isso. Eu concordo. Eu mesmo também redescobri o filme nesse trabalho com o Christopher, né? Fazia muito tempo que eu não via o filme, muita coisa aconteceu desde então. Inclusive, eu agradeço o Cinefap pelo interesse, porque foi por causa dessa sessão que eu falei para o Cris, olha, tem esse filme aqui, mas eu realmente achava que faltava algo. E ele entrou de cabeça para encontrar esse algo, né? E isso realmente vem muito bom, essa ideia de mexer na cor de modo mais radical, assim, ela vem de um outro filme conjunto nosso, o Roma Morte, que eu atuo um pouquinho, o Pedro filma, mas tudo tudo que o Roma Morte também se concretiza através dessa radicalidade do trabalho da cor. Também é, essa espécie de alquimia que se completa na montagem, na mesa, digamos, na mesa de cor, que que tá ali, e tem muito dessa brincadeira também, né? O Christopher foi experimentando, o exemplo paradigmático são as cores multicoloridas da cena do bosque, em que a gente experimentou uma técnica de sobreposição de sólidos geométricos coloridos, né, difundidos na imagem. E eu concordei, vamos na radicalidade da cor para a transformação daquilo ali. Então, é isso mesmo, para mim também é como se algo finalmente se completasse, assim. O filme estava esperando, obscuro, na toca ali, o seu momento de reação, né? Reação química ou alquímica. Cara, muito, muito, muito bacana isso que vocês falaram. Eu queria então pegar um pouco do gancho do Calbi. Vocês falaram dessa disciplina, né? E já puxar um pouco pro lado universitário da coisa. Perguntar é justamente disso, né? Qual que era essa disciplina, o que vocês tinham que fazer nesse trabalho e tudo mais. Ah, tá. Então, eu acho que a gente estava no 2014, foi o terceiro ano do curso do nosso, né, da cinema da FAP, e creio que no ano anterior tinha tido a disciplina de direção 1, então nesse foi direção 3, se eu não me engano, porque a direção 2 tinha sido documentário. Então a direção 3 voltava a ter uma proposta ficcional, e a professora Virginia Grando, né, ela resolveu que cada aluno da turma teria que fazer um curta-metragem de ficção. Então, cada um teve que se virar para criar um filme assim. Muitos já estavam comprometidos com os seus próprios projetos, então foi diferente da relação que a gente teve na disciplina anterior de direção, que era a sala tinha sido dividida em dois grupos e tal, cada um com sua função, mas nessa a coisa era cada um dirigir o seu próprio filme. Então, eu não lembro se sim, a Paula fez o Maria José, né? Vários dos nossos amigos fizeram os seus também. E a minha ficção, entre aspas, foi essa coisa mais livre mesmo, assim. E foi isso, basicamente. No final, cada um apresentou o seu.
com equipes bastante heterogêneas de outras turmas, às vezes, né? Às vezes cada um ajudando o outro. Então, foi basicamente isso. A contextualização do filme em si, né? Em relação com a disciplina. Uhum. Não, é curioso, né? Que saem, às vezes, de algumas propostas meio absurdas, saem grandes filmes, né? Eu acho que. Bom, também acho o Maria José um filme bastante interessante e tal. Aproveitar a presença do Calbi e perguntar se o Contos Curitibanos não é desse período, né? De direção. Foi a direção 1, Ah, sim. Pino do Severo. Tanto que nesse filme do Calbi foi a nossa turma mesmo, né? Que metade dela, no caso, que constituiu a equipe, assim. Trabalho bastante coeso e prazeroso também. Foi o primeiro aliás. filme da turma, né? Isso, foi mesmo. O filme do Calbi. É que hoje se chama Contos Curitibanos ainda ou tem outro nome? Até esqueci. A mulher da padaria? A Caixa da A Padaria. Caixa da Padaria. Caixa da Padaria. Isso. Caixa da Padaria. Não, e daí eu queria citar ele só pra realmente, enfim, ressaltar que existe não sei, eu acho que existe uma coisa bastante interessante, assim, pensando enquanto turma, né? Eu acho que, enquanto atividades de turma, eu acho que saíram trabalhos bastante interessantes. Mas, enfim, voltando a tocar um pouco mais o debate, eu acho que a gente já está se aproximando um pouco aqui do final, mas eu queria voltar um pouco pro filme para perguntar justamente disso que você falou da realização com amigos, né? Eu acho que tem algo muito frutífero nisso dentro do filme, mas você também falou que essas atrizes eram atrizes do curso de artes cênicas, né? Então, você acha que eu queria perguntar um pouco mais disso, principalmente se relacionando com o processo. Como que foi ter. Era uma espécie de pessoas um pouco alheias à coisa toda, assim. Então, foi bem curioso, assim, um pouco porque todos da minha turma estavam com bastante o que fazer, tendo que realizar seus próprios filmes, né? Então, eu retomei o contato com algumas pessoas de uma turma, da nossa turma seguinte, inclusive entrou no mesmo ano que a gente, mas no segundo semestre, esse esquema meio esquisito da FAP, mas eu retomei contato com elas, que a gente já tinha trabalhado antes numa outra disciplina ativa, elas aceitaram ficar, a gente se juntou de novo para esse novo filme, conheci novas pessoas de outras turmas também, no caso do fotógrafo, da produtora, mas a questão ficava sempre nas atrizes, né? Quem seriam essas duas? Então, né, essa foi a única vez que eu realizei um casting, apesar de discreto, e a Alana e a Gabi compareceram, a gente se entendeu, elas estavam interessadas, malgrado o roteiro basicamente nulo, abstrato, assim. Eu acho que elas sentiram que tinha um pouco dessa liberdade, que creio que elas também estavam interessadas em realizar algo nesse sentido. Mas foi bem livre, assim, né? A gente tinha conversa sobre o que deveria ser, mas ao mesmo tempo eu sinto que como nos outros filmes que eu fiz, foi a mesma coisa, que as pessoas não sabiam bem o que estava acontecendo, né? Eu pedia para a pessoa andar daqui e ali ou fazer tal coisa, assim, mas o resultado não estava claro, para dizer a verdade, nem para mim, né? Era mais um elan de criação, assim, e que eu fico muito feliz e muito grato que todo mundo entrou também nessa confiança e nessa ludicidade toda para criar uma coisa assim que nenhum de nós sabia direito o que ia ser. Então o filme é um pouco, metaforicamente falando, um pouco ele vai se criando sozinho, assim, a partir de pulsões, de ideias. Sim, eu acho que isso, enfim, resulta muito nisso que a gente tem conversado tanto sobre liberdade do filme e tudo mais. Uhum. Como eu já tinha falado, acho que a gente está se encaminhando um pouco mais para os finalmente. Queria abrir mais uma vez aí para o pessoal, quem quiser comentar, conversar alguma coisa sobre relacionado ao contexto, relacionado ao filme, pode falar. Ah, ah, eu queria perguntar ah, sobre como é que foi também esse trabalho seu de criar esse realismo fantástico que o filme coloca nesse mundo real, né? Porque até como você
até como você falou que o filme na primeira versão era de um jeito na colorização, e nessa segunda versão ela já vai para um outro lado, assim. Então, tipo, acho que também tem uma relação nesse sentido dessas duas coisas, né? Sim. Eu acho que tudo na questão da formalização mesmo do filme, que, claro, se dá um pouco em cada etapa, mas tudo se define, se decide na montagem. Eu acho que finalmente aí entra para definir as coisas mesmo a atitude crítica, né? É crítica em relação a cada momento, o que deve realmente estar, o que não está. A montagem tem que ser precisa, a cor também. Tem que ser aquilo que você vê e por algum motivo você sente que está certo. Sim, você sente a coesão. Não dá para entender direito por quê, mas é essa questão de você se sentir que não está certo, tentar outra coisa no lugar. Então a montagem, especialmente se na parte da gravação talvez tenha tido um pouco dessa liberdade, não, eu acho que está tudo entrelaçado, na verdade. Acho que não tem essa divisão. Mas é na montagem que intervém com clareza essa atitude do jogar fora tal coisa, mesmo que tenha dado trabalho para filmar, se essa coisa não está funcionando. E assim, creio que por esse caminho a gente consegue dar uma coerência interna que vem mais da intuição do que de qualquer outra coisa. Você vê e reassistir, e até por isso mesmo o tempo que passou foi tão importante para encontrar essa forma atual. Eu acho que é isso. Bacana. Alguém tem mais alguma coisa? Senão eu já vou tocando pro futuro. Bom, então. Eu acho que a gente sempre gosta de terminar as conversas falando sobre o futuro, né? Passando desse. Enfim, do passado da realização, do presente das conversas, para pensar sobre o que os realizadores daqui, o que as pessoas têm pensado em relação a esse cinema que vai vir, assim. Então, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar era basicamente não relacionado aos seus planos, relacionado aos seus planos, acho que a gente vai perguntar depois, mas o que você acha que vai ser um cinema possível daqui pra frente, assim? Uma pergunta bastante complexa, vindo um pouco do nada, mas eu acho que, enfim, Sim. existem muitas propostas que vão nascendo desse momento em que os cinemas pararam de ser ocupados por algum tempo e tudo mais. Aham. Então não sei É. o que você vê como possível pro seu cinema ou para outros cinemas continuarem sendo feitos assim. Bom, digamos que primeiro tem uma espécie de fragmentação completa da relação entre quem faz filmes com quem assiste, né? A gente, como estudantes, a gente faz filmes, mas sabe que pouca ou nenhuma pessoa assiste, não tem, mesmo filmes que vão para festival, assim, não tem uma relação muito total, assim, com o verdadeiro público, né? E ao mesmo tempo tem muita gente fazendo, então, não sei dizer, é uma pergunta meio complexa, assim, mas eu acho que, não sei, talvez eu deva recomeçar do começo, ou você perguntar de alguma outra forma, assim. Então acho que para clarificar um pouco as coisas, perguntar o que você pretende assim para daqui para frente na sua realização, assim, se você pretende continuar fazendo filmes como são esses que a gente citou aqui, né, o Uhum. Coisa de Cabeceira, o A Nós Dois e o Feitiço, o que você pretende assim a partir dessa realização? Eu gostaria de fazer filmes com. Bom, no momento eu estou trabalhando na montagem de um documentário, do Christopher, inclusive, que está presente, um documentário sobre o avô dele, que monta Casa de Pássaros. É nisso que eu estou trabalhando no momento. Quanto a projetos futuros, eu gostaria de retomar uma espécie de comunicação mais clara, assim. Esses filmes podem parecer um pouco herméticos, talvez. Eu não sei bem, até fico bem curioso para entender o que as pessoas acham, se elas gostam ou não. Mas, não sei, o futuro
um pouco difícil de responder. Não, tudo bem. Eu acho que é natural que seja, assim. E, não sei, essa semana teve uma live do audiovisual paranaense, né, onde se foi muito Ah, falado sobre o possível fim das salas de cinema, né? Eu acho que tá. isso tem muito, isso tem muito a ver com isso que você começou a falar de uma fragmentação entre as pessoas que veem e as pessoas que assistem aos filmes e as pessoas que realizam os filmes, né? É, Parece que, não sei, acho que tem uma distinção muito grande entre quais são os públicos que as pessoas estão pensando, assim, que realmente frequentam os cinemas, ou para quais públicos estão sendo destinados essas produções, assim. sim. No fim das contas, o filme, é, não sei, eu não sei bem em que sentido eu fiz um filme para os outros, ou para mim, ou se eu estava simplesmente tentando encontrar um filme em si, assim, sem muita preocupação do que ele seria. É, de, mo- na questão da relação com a sociedade, entre aspas. É, são questões, são questões que eu, enfim, essa, é, tá, sei lá, acho que para articular o que eu estou pensando seja muito complicado, assim. Mas, mas realmente, uma coisa que a gente tem tido com os filmes que a gente lançou no YouTube pela Asilo Febril é uma resposta bastante positiva de muita gente. O filme do Calbi foi lançado no YouTube, acho que já está com mais de 400 visualizações do o Esperando Magrão, o Capial, com coisa semelhante, ou até mais, no caso do Esperando Magrão. É um alcance curioso, assim, totalmente meio incidental, né? Porque o Christopher, o Zé, José, o Fernando, diretor do Esperando Magrão, resolveram botar na internet, no YouTube, esses filmes. E é um tipo de relação que a gente não tinha, e não teria, assim, apresentando o filme no Cine Guarani, por exemplo. E aí, 2 ou 3 pessoas e só. Então, é o mesmo com o Cinefab aqui. Então, sei lá, acho que por enquanto dá para dizer que essa difusão diferente tem um aspecto positivo. Não, assim, eu acho que o caso desses filmes específicos da Zila é muito interessante mesmo, assim, eu acho que a gente, inclusive, enfim, às vezes vocês lançam e a gente fica muito surpreso com os números que as coisas alcançam, assim, é uma parada Aham. bastante massa, assim. Inclusive perguntar, né, vocês vão disponibilizar esse online, vocês têm pensado nisso? Esse no futuro, a gente está conversando sobre. Mas, bom, enfim, abrir mais uma última vez aí pro pessoal, quem tiver alguma coisa para comentar, alguma última impressão para passar, sinta-se livre aí para ligar o seu mic, abrir e falar alguma coisa. Mas bom, se não, era isso mesmo. Queria agradecer muito a você, Savelo, por ter disponibilizado o filme pra gente passar aqui. Acho que foi bem massa a conversa também. Queria agradecer muito a vocês por terem vindo. Agradecer a todo mundo que tá no Discord até agora, a todo mundo que inclusive tá na live até agora. Eu acho muito impressionante que algumas pessoas ficam assistindo ao vivo. Parabéns, assim. Muito obrigado mesmo. Essa foi a última sessão do semestre, então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aí. E contar com vocês nas próximas sessões seria muito gostoso e muito bacana. Não, queria agradecer também a todos que viram e ao Cinefap pela ocasião. Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Muito obrigado, galera, que tá aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima, então, galera. Boa noite, obrigado.